que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bom. General Kamalata numa manda recado aos americanos e ao MPLA. Serra Bangu diz que divisão de Luanda é uma medida para o MPLA se eternizar no poder. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Estava com saudade do General Noma. General Noma, está sumido, mocota, é como? Nunca mais lançaste um artigo, nunca mais li nada seu. Por quê, Cota? Eu fico triste quando o Cota não lança nenhum artigo face às situações que têm acontecido no país. Cota, não pare! Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, ok? É bem essencial mesmo vocês fazerem isso, porque só assim conseguiremos derrubar o Kim Jong-un, o MPLA, todos esses marimbondos que andam a roubar o dinheiro público. Esses que querem se eternizar no poder com a ajuda dos americanos. Uma ajudinha dos americanos cria mais uma sanhadice do MPLA de dividir Luanda em mais uma província. Disse assim o general Kamalata numa mandando recado para você. Olha aqui, ó. Eu estou a escrever esse texto a partir da centralidade do Quilamba. Já não sei se é Quilamba com K ou com Quilamba com C, porque com o MPLA tudo é possível. Sim, realmente. Se Ernesto Bartolomeu está vindo a público no telejornal falar assim, boa noite, você tem que abrir a janela para ver mesmo ser boa noite, porque são mentirosos pra caramba. Sim. Continuando aqui, também já não sei a que província fará parte futuramente a centralidade do Quilamba. O primeiro desmembramento da província de Luanda aconteceu com a constituição da província de Bengo como unidade administrativa em 26 de abril de 1980, com a desanexação dos municípios do Icolo e Bengo e Kisama na província de Luanda e os municípios de Pangualuquém, Dembos e Bula-Atumba na província do Kwanza Norte. Com o fim da guerra, pela lei número 29/11 de 1 de setembro de 2011, os municípios de Icolo e Bengo e Kisama foram desanexados da província de Bengo e reintegrados na província de Luanda. Futuramente se projeta a província de Icolo e Bengo, onde constarão os municípios de Icolo e Bengo, Cacoaco e Viana, com os próximos rejeitados da província de Luanda. Sim, a razão da criação da província de Bengo prendeu-se com a progressão da guerra naquela altura do sul para o norte de Angola, para se evitar que os ataques nas proximidades da capital de Angola não fossem tidos como ataques a Luanda. Mas a UNITA, fundada a sua palavra de ordem, Menong, ponto de partida, e Luanda, ponto de chegada, prosseguiu a resistência contra o expansionismo soviético e a ditadura desalmada do MPLA, culminando com a vitória do povo ao chegar a Luanda com vigor, que impôs a soberania de uma nova república e do novo Estado com uma outra cultura de fazer política. Apesar de tanta resistência das forças de bloqueio do MPLA, as vitórias foram se sucedendo umas atrás das outras, como foi nas eleições de 2022, com a estrondosa derrota do MPLA em Luanda, na capital de Angola. Este é o facto que levou o MPLA ao pânico e, de forma atrapalhada, a recorrer-se do expediente de recriar o que resta da antiga Luanda na lógica de tentar salvar a reputação elitista e ditatorial dos tempos da República Popular de Angola, com o controle da capital de Angola pelas forças retrógradas da DISA, de triste memória e mantidas hoje com os truques políticos do criminoso Norberto Garcia e outros que aliciam com políticas fracassadas do tempo do comunismo, com as lojas de dirigentes, loja do povo e agora com sonhos que nunca se realizaram meio século depois da independência de Angola. Também a sanhadice do MPLA de dividir Luanda em mais uma província só reflete pânico, porque desde 2012 que o MPLA passou a perder o poder na lógica de 10% em cada eleição, tendo a UNITA suportado os sucessivos roubos de troca da paz das armas. Chegado agora este momento crítico da convergência, do grande salto qualitativo com a vitória eleitoral de 2022 e com a profunda degradação das condições políticas, econômicas, sociais e culturais do povo angolano, urge manter com firmeza o movimento ascendente da vitória eleitoral em 2027, com a contribuição decisiva de Luanda e outras províncias. Rejeitados nunca mais, porque Luanda é o ponto de chegada para a independência de todos os angolanos. A luta continua e a vitória é do povo. Também este salto qualitativo dado dentro da atual configuração administrativa
administrativa, o MPLA em Luanda só ganhou no município do Icolibengo e na Kisama, tendo perdido nos restantes 7 municípios, cujo reflexo levou à lucubração criativa, como está a dividir Luanda. Esses pensadores não tiveram sequer um momento de pensar dividir os estudantes do Piaget, que vivem na centralidade do Quilamba, que terá mais custos crescidos nos transportes ao sair de uma província para outra. Esses pensadores já avaliaram como tratar com um comércio ambulante de Cacoacoviana. Neste caso, os do Icolibengo que exercem suas atividades de zunga em São Paulo, em outra zona da província de Luanda, como é que ficarão? Agora tem-se a certeza que o MPLA, afinal de contas, não tem a cultura política bem fundada, assim como pensadores construtores. Tem sim algumas pessoas que o julgam que pensam, mas os resultados têm falado por si. Já se ouviu vezes em conta que o mais velho Lúcio Lara foi o ideólogo do MPLA desde a sua fundação. Ainda hoje repete-se o mesmo monólogo que João Martins é atual ideólogo do MPLA. Onde é que andam os pensamentos desses ideólogos? Só dá para rir com pena do povo que tem sido dirigido há quase meio século por angolanos sem capacidade de reprodução do verdadeiro conhecimento que reconcilia, harmoniza e cria a riqueza em Angola para o bem-estar dos angolanos. Sem intelectuais sérios, até 2027, a situação de desgovernação de Angola e desorientação do MPLA vão piorar. Mesmo com a proposta da nova divisão administrativa de Luanda, as condições políticas, econômicas, sociais e culturais vão galopantemente se aprofundar no meio desta confusão. MPLA, acorda, o povo de Angola amadureceu. Este povo já não vai pactuar em silêncio com as políticas que têm descaracterizado Luanda, capital de Angola, com desanexações que só têm trazido mais pobreza para os rejeitados, como foi o caso da província de Bengo, que é hoje das províncias mais pobres rural de Angola, em vez de implementar as políticas de descentralização do poder local com as eleições autárquicas. Isto reforça a certeza deste povo de que o MPLA há muito que já não é solução para Angola. O MPLA hoje é o maior problema de todos os angolanos, mesmo dos beneficiados por sua governação, porque a situação calamitosa de Angola, conduzida para rankings e indicadores, são tão inferiores em relação ao continente africano e ao mundo, justificam a consciência de cidadania mais solidária e não a consciência do cidadão com o bolso, porque a lógica política da palavra servir justificam outra cultura de liderança política que o MPLA não cultivou. O que o MPLA cultivou é a cultura política do servir-se. Angola maturou. Precisa de outra postura na concertação das nações do país e de concerto das nações do mundo. Angola já não deve e nem pode ter espaços para açoitar os opressores, mesmo que estes tenham ajudas de potências mundiais que pressionam impor os angolanos ditadores para um terceiro mandato, usando artifícios de voto eletrônico construído e programado por estas potências. As táticas maquiavélicas da divisão administrativa de Luanda terão a resposta do povo da Ingombota, Cacenda, Samba, Prenda, Catambor, Sambizanga, Rangel e do povo rejeitado e maltratado de Angola pelo MPLA, se os interesses da divisão administrativa e do corredor do Lubito foram contra os interesses da independência de todos os angolanos. Fonte, Clube Capa.net por General Kamalata Numa. Agora, quem também veio a público manifestar-se diante dessas atrocidades do MPLA, dessa visão do MPLA querer mudar as coisas aqui, foi o Serra Bango, que deu uma entrevista à RFI, né, que vamos lá ouvir aqui. Let's get. Convidado. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA em Angola recomendou recentemente ao grupo parlamentar a criação de mais uma província resultante da divisão de Luanda, capital do país, no âmbito da discussão da divisão administrativa do país. Em entrevista à RFI, Serra Bango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, fala num desnorte do MPLA, sublinhando que é mais uma medida para o partido se eternizar no poder. O MPLA não diz claramente o que pretende, qual é o estudo que fez, é que determina que o aconselhável seria a divisão administrativa de Luanda. Mas ficamos com a impressão que há aqui um desnorte por parte do MPLA relativamente a esta matéria. Porque veja, a primeira iniciativa era de dividirmos 5 províncias. Depois recuaram para 2
e, portanto, passamos a ter de 18 para 20 províncias. Luanda inicialmente não estava, sendo que Luanda ela já foi dividida várias vezes em municípios, distritos, comunas, enfim, etc. Esta divisão que Luanda sofreu, à data ainda era ministro da Administração do Território, Dr. Burnito de Souza, que foi vice-presidente da República. Ora, a divisão administrativa de Luanda não se consegue perceber, tanto é que Luanda é das províncias a mais pequena em termos de extensão territorial. Este problema tem que ver com a densidade populacional e a falta de emprego e estímulo de retorno das populações, da juventude sobretudo, às suas zonas de origem. Sendo Luanda a capital do país com uma forte densidade populacional, o facto de a dividir em duas não poderá trazer melhorias, nomeadamente em termos de resposta para as pessoas que vivem na província de Luanda? Não trará, porque se não tem iniciativas atuais para resolver estes problemas, nós não estamos a ver quem a nível do MPLA nessa altura terá iniciativas para aquelas circunscrições pequenas. Não há, porque há um vício em termos de administração que está instalado a nível do MPLA. Portanto, o que resolve o problema das populações é a existência de ofertas de emprego e resolução desses problemas. Veja que Luanda, nessa altura, temos apenas 2 vias para quem quiser circular em Luanda. Uma via circular começa de Cabo Lombo, Benfica, vai até Cacoaco e dá para a Marginal, que é que chamamos a via express, e a outra de Luanda, que vem da Mutamba até o 33. Mas as vias terciárias, secundárias, isto não depende da divisão, nem passa pela divisão política administrativa da província de Luanda, não passa. Isso depende da existência de projetos estruturantes que visam o desenvolvimento da cidade de Luanda. O MPLA refere que esta recomendação pretende dar resposta mais eficaz à população, dada as dimensões da atual província de Luanda. Sim, mas então para isso tem que dividir todas as províncias, porque os problemas são os mesmos. Tem que dividir a capital da província do Kwanza Sul, que tem os problemas piores que a de Luanda. Tem que dividir a província do Ambo, a cidade do Ambo, tem que dividir a província, a capital do Bié, enfim, do Uís, Malange, que é muito pequena em relação a Luanda. O problema não passa por aqui. Me parece que a questão que o MPLA procura, 2 questões. Primeiro, encontrar formas de acomodar o excesso de membros do Bureau Político do Comitê Central, de repartir os bens com esses membros todos que o MPLA tem. E segundo, numa perspectiva futura de aumentar o número de deputados e distribuir esses deputados pelo MPLA. Porque veja, de acordo com os resultados eleitorais nessas últimas eleições, o MPLA em Luanda não teve bons resultados, quase que perdeu. A divisão administrativa de Luanda, nestes termos, faria com que o MPLA, provavelmente, naquelas áreas em que tenha algum militante, consiga no futuro, para além das autarquias, ter mais 2 ou 3 deputados. A semelhança que vai acontecer no Quando Cubango, e aí o mesmo se coloca em relação à província do Mochico. Na proposta de divisão política administrativa do país, em discussão no Parlamento e que já foi aprovado na Generalidade, prevê-se a divisão das províncias do Mochico e Quando Cubango. Trata-se de uma estratégia para o MPLA se instalar ainda mais no poder? É claro, se nós nos atermos às declarações do anterior secretário do Bureau Político para a Informação, o Sr. Rui Falcão Pinto Andrade, que é atualmente Ministro da Juventude e Desporto, teria dito na Rádio Eclésia, questionado se o MPLA estava preparado para deixar o poder, ele disse que estava sim, mas só daqui a 50 anos. Portanto, isto diz tudo. Todas as artimanhas possíveis e imaginárias que o MPLA for criando para se perpetuar no poder, o fará. Por outro lado também, apesar de que muitos não acreditam, me parece que estas permanentes tentativas de divisão política e administrativa do país visam também protelar para as calendas gregas, apesar de já ter sido discutida e aprovada na Generalidade a lei da institucionalização das autarquias, mandar para outras épocas a efetivação das autarquias. Este é o argumento da oposição. A UNITA, a Casa CE e o FNLA vieram dizer que esta medida pode ter como objetivo adiar as eleições autárquicas. Mesmo que não se faça esta divisão política administrativa, o MPLA não quer realizar as autarquias. Para já este ano não haverá autarquias, primeiro porque não foi discutido no Orçamento Geral do Estado. Vamos lá ver, no próximo ano, em outubro, quando se discutir a proposta do Orçamento Geral do Estado, já vem constar a proposta do Orçamento para as autarquias. Bom, nos parece também que, claro, se fazer uma nova divisão política administrativa, vamos ver repetido aquele argumento de que é preciso criar as condições para a instalação das autarquias, como sendo a administração central, ou os edifícios onde vão funcionar as autarquias,
os edifícios onde vão funcionar a Câmara, a Polícia, o Hospital, enfim, etc. Em termos de eficácia e eficiência, não nos parece que a divisão administrativa de Luanda venha resolver o nosso problema. Nós já tivemos, quase à época das eleições, uma ideia, também apresentada por um engenheiro, para suprir o problema da falta de água, dividirmos a cidade de Luanda ao meio e fazer passar um rio na cidade de Luanda para resolver o problema da distribuição de água. Mas o problema não está na existência de um rio, não. O problema é a existência de infraestruturas técnicas capazes de suportar essa pressão da mobilidade e distribuir a energia e água e fazer a cobrança exata. Não passa por uma divisão administrativa da província de Luanda, passa assim pela criação de infraestruturas, nomeadamente saneamento, água e energia, para responder às necessidades da população. E mobilidade, claro, o que é que justifica o facto de nós só termos uma, duas ruas para irmos ao centro da cidade? O que é que isso tem a ver? Quando a estrutura herdada da era colonial, as ruas estão todas demarcadas, estão sinalizadas, eram funcionais. Elas agora estão a ficar todas cheias de lixo, obstruídas. Por que é que nós não fazemos nada? O deputado Américo Chivucovuco referiu que com 164 municípios o Executivo mostra-se incapaz de resolver os problemas e com estas alterações em que o país passará a contar com 20 províncias, neste caso serão 21, 325 municípios e 375 comunas, como é que vai ser? Quem com um não consegue partir, com dois pior, porque as populações serão as mesmas, as populações não serão deslocadas, simplesmente haverá divisão artificial de fronteiras municipais, administração, mas os vícios continuarão a ser os mesmíssimos, quer da administração do Estado, quer dos cidadãos. As palavras de Serra Bango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia em Angola, ele que foi o nosso convidado nesta segunda-feira. Família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. Estamos juntos, eu estou aprovando na casa One Love.